Olá, estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está se preparando para o Enem e está estudando para as provas anteriores. Vamos então melhorar, aprimorar a sua educação. E quando a gente fala educação, não podemos deixar de lado o grandioso Paulo Freire, esta celebridade, este gênio do Brasil, reconhecido mundialmente e que pessoas mal informadas ou mal intencionadas o criticam indevidamente. E aqui a gente vai ver um pouco sobre o que pensa o Paulo Freire sobre a educação que diz respeito diretamente a você, estudante. Vamos ver aqui então o texto 1 primeiro. Vai dizer o texto ali em cima pra gente, né? Como presença consciente no mundo, não posso escapar da responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto de determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-me no mundo e, se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. O texto pode parecer um pouco truncado para você, mas o texto é bem simples. Ele está dizendo o seguinte: vamos valorizar a ética. Paulo Freire está defendendo uma postura ética. Uma postura ética envolve responsabilidade. A crítica que o Paulo Freire está fazendo nesse texto, eu volto aqui o texto para você poder ler ele com calma, está dizendo o seguinte: ó, eu não posso ficar preso a ideias deterministas. Ele fala aqui em determinação, né? Essas ideias deterministas, como por exemplo genética. Ah, eu sou assim por causa da minha genética, do meu corpo biológico. Ou questões culturais. Ah, a cultura que eu nasci é assim, assado, eu não posso fazer nada. Ou de classe. Ah, eu nasci pobre, não posso fazer. Então, essa questão de determinismo, de eu nasci nesse mundo e eu não posso mudar ele, isso gera uma irresponsabilidade. Quer dizer que se eu não posso mudar, eu não vou ter responsabilidade em relação às coisas. Então, cabe a mim ser responsável. Para a ética existir, é preciso responsabilidade. Mesmo que eu tenha uma questão genética assim, uma questão cultural assado, ou viva em tal classe social, isso não impede a minha responsabilidade de agir no mundo. É isso que o Paulo Freire está dizendo aqui pra gente. O texto 2, aqui do lado, vai explicar um pouco melhor, um pouco mais esse texto 1. Vai dizer o texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Daí a importância dos educandos tomarem consciência da sua realidade para assim transformá-la. O texto 2 está dizendo então que Paulo Freire coloca uma esperança para a gente. Uma esperança de romper com as opressões. A história, ela não está pronta e acabada. Ela está em constante transformação e nós somos agentes dessa transformação. Não basta, então, eu olhar para o passado ou olhar para o futuro e falar, não tenho o que fazer. É isso que ele está mostrando que é o contrário. Pensar dessa maneira é o que as classes dominantes querem da gente. Que a gente aceite como está, abaixe a cabeça e siga a vida. Paulo Freire está dizendo, vamos educar as pessoas, vamos educar você para conseguir atuar de maneira consciente no mundo. É por isso que alguns grupos políticos, ideológicos, criticam tanto Paulo Freire, porque esses grupos não querem que você tenha consciência e seja um sujeito atuante no mundo. A partir de então, o Enem vai perguntar o seguinte pra gente aqui em cima. Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos, você, tornam-se responsáveis pela. Quer dizer então que a partir dessa ideia de Paulo Freire, você é responsável pelo quê? Vamos começar de baixo para cima agora, invertendo a ordem. Você é responsável pela capacitação de mobilidade individual. Quer dizer então que cada um de nós, você como estudante, no momento que eu estudo também, né? Entro nesse grupo junto contigo. Quer dizer então que somos responsáveis por capacitar que um indivíduo consiga se movimentar pelo mundo? Não é bem isso, né? A movimentação é em relação à história, movimentação no sentido mais metafórico, de atuarmos na história. E não do indivíduo, mas do coletivo. A minha postura individual afeta o coletivo. E é essa maneira de afetar o coletivo que eu tenho que me tornar responsável. Opa, o que eu faço e o que eu deixo de fazer é minha responsabilidade e isso afeta o coletivo. Não deixar um indivíduo se movimentar. E ainda mais esse termo capacitação pode soar até muito simplório aqui, de pessoas que precisam de uma acessibilidade, por exemplo. Não está falando nada disso. O item E é para a gente descartar sem medo de ser feliz. O item D. O item D vai dizer manutenção do sistema escolar. O sistema escolar ele foi tradicionalmente planejado para nos alienar.
Infelizmente, é isso que acontece. O Paulo Freire até vai dizer de educação bancária, de tacar conteúdo, como se estivesse fazendo um depósito no banco, depositar conteúdo na tua cabeça, de modo a você não ter um pensamento crítico, mas decorar meia dúzia de coisas, ou 1 milhão de coisas, e ponto final. E servir para a empresa. E a manutenção do sistema escolar não vai permitir essa reviravolta, essa mudança de postura e o enfrentamento das estruturas de opressão. É preciso mudar esse sistema escolar também. Item C. Competição econômica local. Quer dizer, então, que eu vou ser responsável por competir de maneira econômica, meramente financeira, com o meu amigo? Não! Não se trata aqui de uma questão econômica. É uma questão pedagógica e ética. E política também. Item B. Definição estético-cultural. É uma atuação estética, é uma atuação cultural, com certeza. Mas não cabe aqui a mim ou a você apenas definir conceitos. A gente está construindo uma nova estética, se quiser, uma nova cultura. A gente é responsável por isso, por modificar aquele padrão estético-cultural que as classes dominantes nos impõem. Não definir de maneira conceitual. Por fim, alternativa A. Participação sociopolítica. Aí a gente acerta em cheio. No momento em que eu sou responsável pela minha ação no mundo, de modo a poder superar esse estado de opressão que uma boa parte da sociedade vive, essa nossa atuação ela vai ser uma participação social e política. Por isso, o item A vai dizer participação sociopolítica. Significa que pessoas como eu, como você, vamos nos educar para poder transformar o mundo que a gente vive.